Hello. Olá, Welcome. Let's interact. bem-vindos. Vamos interagir agora. Prestem atenção, esta será uma apresentação de 30 minutos que será feita em 20, então vou precisar dos seus olhos e ouvidos para ouvir comigo. Coloquem seus fones e ouçam, essas informações são importantes. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o senador Girão. Isso é um momento realmente histórico. Pode não parecer porque as pessoas não estão aqui para ver. Não está cheio, não tem uma multidão aqui. Deveria estar, mas esse é um momento histórico e ele merece crédito. Então, uma salva de aplausos para ele. My background. E o meu histórico, eu passei 30 anos como um policial na Polícia Militar e eu só posso olhar para esse tema com olhos que buscam evidências. Eu fui detetive por 19 anos. Eu trabalhei em várias investigações, inclusive estupro, assassinato. Eu sei o que é uma evidência e o que seria permissível em um tribunal. E temos tantas evidências para esse tema que é um crime isso não ter sido divulgado para o povo até agora. E eventos como esse tornarão isso cada vez mais possível. Mentiram para vocês por 75 anos, por muitos governos em todo o mundo. Então agora vamos começar. Eu também falo como vice-presidente da Coalizão Internacional de Pesquisa sobre Extraterrestres. Esse não é um grupo, é uma ONG internacional. É uma ONG registrada em Portugal. Agora nós conseguimos juntar 30 países, representantes nacionais, como cientistas, acadêmicos e pesquisadores de liderança na pesquisa sobre OVNIs. Essa não é uma questão de um único país, é uma questão mundial. E nós temos que começar a abordar essa questão como uma questão mundial. Podemos ficar no nosso telefone e pensar, nossa, que malucos, OVNIs, mas vocês estão errados e eu vou explicar por quê. Mentiram para vocês por 75 anos ou mais. E agora eu vou explicar por quê. Eu vou revisar só alguns casos globais que mostram como isso é real. E o primeiro caso sobre o qual eu quero falar começa em 1942. 1942. É sério? 1942. A Segunda Guerra Mundial. E alguns de vocês nesse público podem ter ouvido falar sobre coisas como os Foo Fighters e luzes que acompanhavam as aeronaves na guerra. Eu não estou interessado nisso. Eu quero melhor, eu quero estrutura, eu quero máquinas. E temos evidência de máquinas no nosso espaço aéreo. Esse primeiro caso enfatiza isso. Em 1942, isso aconteceu durante um ataque a Turim, Itália. E foi visto de um bombeador Lancaster. 8 pessoas viram e era um ataque de guerra em 1942 e eles viram esse caso aqui. Esse caso está disponível numa corte de Londres, todo mundo pode ver. E todo mundo já viu? A imprensa já revisou esse caso? Não, deveria sim. E esse parágrafo que eu vou ler aqui para vocês, se eu puder voltar. Esse parágrafo é o que eles relataram em 1942, e eu vou ler porque é importante. O objeto referido foi visto por toda a equipe, 8 tripulantes da aeronave. Eles dizem ter tido de 200 a 300 pés de extensão e 4 pares de luzes vermelhas estavam do lado desse objeto, e esse objeto
estava em velocidade constante. Eu vou pular um pouco porque não tenho tempo, mas é dito que quando foi visto a primeira vez, foi visto abaixo da aeronave na qual eles estavam. Era uma estrutura. Abaixo. E a segunda vez que foi observado, estava voando do lado. Em 1942, eu vou perguntar, esse objeto cilíndrico ia a uma velocidade de 50 milhas por hora? Então, esse objeto gigantesco, cilíndrico, estruturado, mecânico, voando em 1942, nós tínhamos essa tecnologia. Vocês conseguem achar algum jornal de aviação? Não. 1942, esse documento foi mantido confidencial por décadas. Está aqui. Então, o que nós tínhamos em 1942? A resposta é nada desse tamanho. E que atingisse essa velocidade. Mas aqui está o aspecto mais maluco sobre isso. Agora, 80 anos depois, ainda não temos uma máquina que chega a 500 milhas por hora, que não tenha asas, não tenha cauda e não tenha sistema de propulsão. Vamos acordar? Imprensa, acorde, isso é real, vocês precisam começar a se atualizar sobre as histórias. 10 anos depois, em 1952, um evento ocorreu que foi tão importante que levou para que as pessoas começaram a esconder coisas sobre esse tema e a ridicularizar esse tema. Vocês cresceram em um mundo vivendo uma mentira que foi criada artificialmente, e eu vou explicar por quê. 2 fins de semana sucessivos, em julho de 1952, formações de OVNIs foram vistas na capital da nação. Foram vistas por pilotos comerciais e militares. E quando os objetos estavam no radar, os natais iam em direção aos objetos e quando conseguiam chegar perto, os objetos desapareciam. Quando os aviões se afastavam, eles voltavam. E as autoridades ficaram com tanto medo desse evento que foi convocada a maior coletiva de imprensa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, onde o general Sample mentiu para a imprensa. E ele disse: sim, tivemos alguns casos, mas se tivermos mais informações, achamos que é possível explicar. Ele mentiu. Ele mentiu e os livros de história vão mostrar que ele mentiu. A imprensa falou então, tudo bem, não tem nada demais. Mas ele mentiu. E atrás das cenas, o que aconteceu foi a era de ridicularizar esse tema. E todo mundo devia estar consciente sobre isso, porque em janeiro de 1953, a CIA, a Agência Central de Inteligência, reuniu um painel de cientistas e disse: nós queremos acabar com a fascinação das pessoas que querem saber mais. E não queremos que essas pessoas saibam mais. Como podemos nos livrar desse problema? E eles disseram: ok, vamos deliberar. E depois de 2 dias disseram: bom, a forma de acabar com a fascinação do público é dizer, nós vamos acabar com essa história em todas as formas da mídia. Vamos ridicularizar isso na mídia. E foi uma ótima ideia. E funcionou, e por décadas. O governo americano liderou essa onda e criou a confidencialidade que existe no mundo todo, porque todo mundo seguiu o governo americano. E a maioria das pessoas que nasceu depois de 69
nasceu em um mundo de segredos que foram criados artificialmente. E vocês não sabiam disso porque ninguém contou para vocês. E é por isso que ficou comum dizer OVNI, coisa de maluco. Foi deliberado, as autoridades, especialmente o governo americano, não queriam que vocês soubessem porque eles controlam esse tema no mundo todo. E agora vocês sabem, nesse ambiente aqui formal e histórico, vocês devem saber a verdade. Esse cara aqui estava liderando o painel chamado painel Hobson, e eles reforçaram essa ideia, trazendo uma regulação, uma norma de regulação da Marinha e do Exército, dizendo que se qualquer pessoa nas forças militares falasse sobre isso, eles iam ser presos por 2 anos e seriam multados. E é por isso que isso aconteceu. Vocês todos estão vivendo em um mundo de mentiras. E para representar como as coisas acontecem no mundo inteiro, parece ficção científica, mas em 1966, crianças estavam brincando na escola na Austrália, perto de Melbourne. Crianças e professoras viram um objeto pousar ao lado da escola. As crianças saíram correndo e pensaram, o que é isso? Em plena luz do dia, como vocês não sabem disso? E não foi só uma vez. Pelo menos 100 casos desses em escolas aconteceram. Por que ninguém sabe, mas aconteceram. E se um piloto militar não souber o que ele está perseguindo, temos um problema. Se eles não sabem o que eles estão vendo no céu, esse é um problema. Eles têm segundos para determinar se é um amigo ou um inimigo. E esse caso é incrível no Irã, Ásia. Em 1976, luzes foram vistas em Teherã, jatos começaram a persegui-las. E o piloto na época acabou virando general. E quando ele perseguiu o objeto que ele descreveu como tendo uma forma de diamante, com luzes piscando que se repetiam, o objeto fez algo muito incrível. Ele disparou uma luz, um objeto vermelho, e o sistema de armas do piloto militar estava emperrado, ele não conseguiu se defender, e o objeto estava chegando cada vez mais perto da aeronave, e ele pensou, não posso fazer nada. Mas, de repente, o objeto desviou, fez um círculo e voltou para o objeto não identificado. E o objeto depois continuou, e aí um segundo objeto saiu dele verticalmente, como se fosse pousar. E o piloto continuou a seguir, até que de repente o objeto faz isso. E só foi embora. Em 1 minuto estava lá, no outro não estava mais. E é rápido assim que essas coisas se movem. E depois ele voltou no próximo dia para ver se alguma coisa havia pousado, nada foi encontrada. E temos muito sobre esse caso, mas eu estou indo rápido por causa do tempo. Agora vamos olhar para outro caso de piloto. Dessa vez ele tentou atirar em um OVNI. E como você vai saber se um OVNI é real ou imaginário? Deram uma ordem para ele atirar em um, então deve ser muito sério. E agora foi na América do Sul, no Peru, ele viu um alvo no radar e foi confirmado. E parecia um navio. E ele dispara o seu armamento e a bala não faz nada. E aí ele faz assim, ele sobe e não vai embora como fazemos em aviões. Ele sobe 10 mil pés e para de repente. Então ele começa a perseguir e quer tentar atirar novamente, mas ele sobe de novo. 10 mil pés e para. Aceleração
instantânea e para instantaneamente. Ele faz isso até ele chegar no teto de onde ele poderia ir. E aí ele teve que desistir, porque foi alto demais. E agora, eu já conheci esse senhor, o coronel Oscar Santamaria, da Força Aérea Peruano, e ele deu esse testemunho ao vivo em Washington, D.C., um evento onde eu também estava falando sobre oficiais da polícia no mundo inteiro. E quando as pessoas ouviram esse testemunho, eles estavam assim. E é assim que reagimos ao ouvir um testemunho de um piloto com milhões de dólares que foram gastos na formação dele. E ele não é o único. Quantos pilotos estão registrados no mundo todo falando coisas parecidas? 500 pilotos militares já fizeram testemunhos parecidos. E vocês acham que eles estão perseguindo o quê? Eles estão perseguindo estruturas. Vocês não sabem disso. Vocês só sabem do que a mídia e as autoridades querem que vocês saibam. E agora, no Reino Unido, um caso que é o segundo caso mais importante de OVNIs na história, na Floresta Ramsville. É um caso que eu investiguei pessoalmente pelos últimos 5 anos e teremos informações novas que serão publicadas. Bom, o caso que já foi estabelecido é que temos vários incidentes, não um dia só. As coisas ocorreram em noites repetidas, onde oficiais da Força Aérea viram objetos na base, fora da base. Era uma base nuclear. Eu já visitei 2 bases nucleares durante o meu tempo na Força Aérea e eu sei exatamente o que é feito lá. Eu fazia a mesma coisa e era uma base nuclear. Muitos já confirmaram que era uma base nuclear. Era essa base no Reino Unido que se preparava para ataques soviéticos. E pelo menos 15 dos incidentes que eu cataloguei, de objetos de tamanhos diferentes, em noites repetidas, pelo menos em 3 noites, eu acho que agora 4 noites, atividades repetidas, as estruturas pousaram, uma nave triangular foi achada, e ninguém sabia o que era, não tem cauda, não tem sistema de produção. Nós temos um documento oficial da Força Aérea, está aqui na tela, que diz que para o Ministério da Defesa, que aconteceu entre 2 bases, e esse incidente, que foi o primeiro, ocorreu na floresta, chamada Rendlesham, Floresta Rendlesham, que é o caso. E acharam uma depressão triangular com a mesma profundidade, mesma dimensão, em lugares diferentes, e temos muitas amostras e fotos, e eu acredito que temos referências suficientes para saber que esses documentos que registram isso foram escondidos. E também temos a Operação Prata, que foi mencionada pelo senador, e eu espero que o senador, pessoalmente, busque essas 60 horas de vídeo registrado pelo Exército. 60 horas de vídeo registrado pelo Exército é uma quantidade muito grande de tempo. E agora vocês têm um precedente para perseguir isso, porque eu quero ver esse vídeo. Ele não pode ser mantido confidencial, você deveria exigir. Então, de volta à Bélgica, onde a estrutura é a mesma. Os objetos que, em 31 de março de 1990, numa luta de 75 minutos, e foi de noite, eles não viram, 7 radares em 7 diferentes aeroportos. E como foi visualmente, estava no começo do incidente, pelo início, que disse o que é aquele objeto.
E assim a mensagem se perdeu. E esse oficial, o general Wilson, chamou uma conferência de imprensa, que é uma coisa rara para um militar, e disse: algo está nesse aspecto. Não sabemos o que... Não se trata de um avião normal, voador normal. Foi em 1990. O mundo viveu em estigma como resultado do painel Robertson até 2017, quando houve uma ruptura. E essa ruptura adveio pelo New York Times, que publicou um artigo, uma matéria de página inteira, que causou reverberações que ainda estamos sentindo, ondas mesmo de grande potência. Mas a melhor coisa central que veio disso tem relacionado com 3 vídeos feitos por pilotos da Marinha dos Estados Unidos voando no avião Hornet na costa leste, na costa oeste. Vocês devem ter visto os incidentes, o vídeo do TikTok, que agora está bastante famoso, mas não é algo novo. É algo que foi descrito agora, a maneira como esses objetos voam não é diferente da descrição dos anos 40, dos anos 60, é a mesma coisa. Os americanos às vezes podem querer dizer que é uma coisa nova, mas não é. É uma coisa que já por muito tempo já se sabe. Mas esses vídeos mudaram o rumo dos eventos, porque você não pode voltar o gênio para dentro da garrafa, da lâmpada, né? As pessoas viram o vídeo. Então, passando sobre a água, foi autenticado pelos militares. Isso foi uma filmagem clara de aeronaves. O comandante Farrell disse: o que é isso? Não tem asas, não tem rabo. Esse objeto voando de um lado para o outro era real. Eles tiveram que reconhecer que era algo real. E teve uma audiência no Congresso em maio desse ano e foi dito que existem tantos incidentes que nós não podemos explicar. E a tecnologia está nos permitindo perceber. Nós não podíamos fazer isso antes. E essas coisas agora estão por toda parte com as tecnologias que nós podemos simplesmente pegar e filmar. E tem uma questão de segurança aqui. E se reuniram no relatório de 2021, de junho, ou seja, 11 quase acertos com pilotos americanos que voavam em aviões milionários e não poderiam... A forma de voar era tão diferente. Então, o que eles concluíram? Ou como você quiser chamar OVNIs ou qualquer outro nome, todo mundo sabe o que um OVNI ou um UFO é. Nós vamos falar o que elas possam ser, mas alguns OVNIs são semelhantes fisicamente, como alguns pilotos explicaram. Não são adversários, não são outra coisa. Muitas gerações à frente da nossa tecnologia, são coisas que não podemos explicar. O relatório de junho disse temos esses casos que não podemos explicar. E temos o relatório do Passports. Então, porque eu gosto de ser dramático, eu vou fazer isso para vocês. Isso é o que nós sabemos. Vou mostrar para vocês. Aceleração instantânea e para ali na frente. E sobe rapidinho. E rapidinho para baixo. Mudança de ângulo, 90 graus, com grande velocidade. Acelera e para. Ou seja, voos reversos para frente e para trás, no mesmo padrão, nós não podemos fazer isso. Nós estamos ainda muito distantes disso em termos de tecnologia. E também podem ser visíveis aqui e ali se tornarem invisíveis. E agora visíveis. Eles podem ser visíveis quando querem. Parece ficção científica, mas isso tem sido visto e relatado em todo o mundo. Eles aparecem e desaparecem. Nós não podemos fazer isso. Não temos nem de perto fazer o que é isso.
Não sabemos como pode ser feito. Essas características são tão diferentes de qualquer coisa nessa... Nós não estamos nem perto disso, nem longe disso. E isso é o motivo do segredo, porque já se sabia disso há muito tempo, mas as pessoas não poderiam ficar sabendo, porque senão o público vai entrar em pânico, então não podemos deixar que saibam. E o Walter G. Wells e os milhares de pessoas pensaram que era uma Guerra dos Mundos de Orson Welles, que foi veiculado, e as pessoas pensavam que estava acontecendo uma coisa, mas depois de tantos anos, não existe um sinal real de que essa é uma intenção. É verdade que algumas pessoas ficaram feridas, mas se você tivesse aquele nível de tecnologia em 1942, poderia fazer qualquer coisa que quisesse, poderia ir para qualquer lado em um instante. E claramente, o Robert Salles falaram dos aspectos o Nobel colega vai falar a respeito dos aspectos das armas e também os aspectos, as armas nucleares. Eles não gostam disso. Eles já passaram em áreas de armazenamento de armamentos, em usinas nucleares. Eles já foram vistos em todo o mundo, em lugares onde tem armas nucleares, e dizendo, fiquem longe disso. Então, quais são as evidências circunstanciais que nos fazem ter tanta certeza de que isso é algo tangível e tão real? Alguns rostinhos que talvez estejam um pouco sonolentos olhando para mim, mas vocês deveriam estar interessados nisso. Porque ainda estamos, nesse momento, perdendo esse estigma. E este evento em que estamos é histórico. Ele deixará essa memória, e eu garanto a vocês que em 5 anos, este será um lugar onde todos se lembrarão e olharão para esse lugar. Por que estivemos aqui? No que nos baseamos? Nos baseamos sobre o fato de que tantos pilotos militares em todo o mundo, centenas de operadores de radares, pessoas que controlam os seus, têm o controle das informações, e não acreditamos em um relatório? E por que isso é assim? Por conta do estigma que foi criado. Milhares de militares em todo o mundo já deram suas declarações. Viram sobre a água e viram o que aconteceu. Tem muitos casos vistos os OVNIs entrando e saindo da água. Foi visto indo para lugares. Nós sabemos mais a respeito da superfície da Lua e de Marte do que sabemos sobre os nossos oceanos. Só 5% dos oceanos é o que nós conhecemos hoje. Queremos ir à Lua? Porque talvez não queremos ir nesses lugares. Porque vemos entrando e saindo da água. Então, eu já examinei as melhores evidências do mundo. Como vice-presidente da Coalizão Internacional, já estive publicamente, como fiz no ano passado, e disse, nós devemos nos preparar para essa nova mudança de paradigma. Estamos às vésperas de um grande momento de contato estabelecendo. Reconheçam, vocês não viram, não temos ainda grandes públicos, mas é bom acordar, porque é algo que está acontecendo. E tem governos tomando mais ação para dizer, bem, vamos olhar esse assunto, mas não devemos permitir um país como os Estados Unidos sozinho dominar o tema e gerar todo um sigilo. Nós precisamos perceber que nós estamos em uma tela, somos apenas uma raça humana e devemos nos unir. Todos os governos do mundo precisam se unir e dizer, bem, temos uma questão séria que está comprovada, vamos encontrar como lidar com isso, vamos cooperar uns com os outros. Essa é uma questão para o mundo, pois é um mundo só e uma raça humana só. Muito obrigado pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado. Uma honra muito grande termos aqui no Senado Federal do Brasil o senhor Gary Heseltine, que veio aqui nos brindar
com a sua palestra. Ele que é detetive inglês aposentado e nos trouxe aqui muitas informações internacionais sobre esse tema, fazendo aí uma cronologia até os dias atuais. E eu já quero aqui, nesse momento, agradecer a equipe também que está fazendo essa tradução simultânea de nossos convidados internacionais, que é o Demerval de Sena Aires Júnior e a Tatiana Abreu, a equipe aqui do Senado Federal. Muito obrigado, deixando muito claro para quem está nos assistindo, eu já disse aqui no início, mas o Senado não pagou um centavo com relação, obviamente, a essa vinda aqui ao Brasil para participar dessa sessão dos convidados internacionais, né? Então, não tem dinheiro público envolvido nisso. Eu queria imediatamente já chamar o nosso outro convidado, que veio dos Estados Unidos. Nós tivemos aqui representante da Inglaterra, né, da Europa, e agora dos Estados Unidos para fechar. É o último palestrante que nós vamos ter, conferencista, vai fazer a exposição e logo depois a gente estamos chegando aqui, muitas perguntas, né? Muitas perguntas aqui, tanto pelo telefone gratuito do Senado Federal, como pelo e-Cidadania que a gente divulgou aqui, como as pessoas que quiserem participar dessa sessão de forma democrática, aberta, um comentário ou pergunta, elas fizeram, né? Então, nós temos aqui muitas, não vai dar, infelizmente, para perguntar muitas, mas a gente vai estar selecionando algumas para fazer os questionamentos e cada um vai ter 5 minutos para fazer as suas considerações finais após a participação, a conferência do senhor Bob Salas. Ele que é formado pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, foi oficial de controle de lançamento de mísseis Minuteman do Esquadrão de Mísseis Estratégicos da Base Aérea de Maelstrom, Montana, lá nos Estados Unidos, estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele testemunhou a presença de UFO, que desativou 10 armas nucleares na instalação de controle de lançamento onde ele estava no comando. Então, ele vai fazer para a gente a palestra, quem eu agradeço muito por ter vindo ao Brasil, nos brindar com a sua participação. Eu já tinha visto o senhor em alguns documentários, e muito obrigado em nome do Senado Federal. Thank you, Senator Girão. Obrigado, senador Girão. Quero agradecer especialmente, é uma honra estar aqui e quero expressar a minha sincera gratidão a este órgão que é o Senado do Brasil. Eu esperei 55 anos para ter uma oportunidade como essa, porque é quando o meu caso, o meu incidente que eu vou descrever aqui começou, e sempre quis falar diante de um órgão governamental, e essa é a minha oportunidade. Muito obrigado. Esse rápido clipe que eu trouxe, esse é um clipe rápido de um UFO que foi filmado em uma cidade no Peru, no ano 2000. É típico, muitos UFOs, muitos OVNIs, pode-se ver uma parte mais obscura, parece uma espécie de gás em volta dele, e se comportando em movimento ondulatório. Então, tem muitas histórias de pessoas que falam desse tipo de movimentação pelos OVNIs. E quando a gente fala de incidentes com OVNIs em bases nucleares, e parece ser um tema recorrente
I'll be reviewing the 1967 Malmstrom Air Force Base. Na base de Malmstrom, em 67, foi algo que a Força Aérea encobriu, e também mensagens cósmicas que nos foram reveladas. Em 67, os OVNIs desativaram uma série de armamentos, e eu vou apresentar evidências que mostram isso. Eu vou começar com a descrição das instalações da base de mísseis. A foto que vocês veem aqui, ela é como parece um celeiro de fazenda comum, mas tem pessoal da segurança abaixo, e que estão numa instalação de controle de lançamento de mísseis, que estão localizados a cerca de 1 milha de distância. E essa imagem à direita mostra a localização dos mísseis, que nós chamamos das instalações de lançamento. E cada míssil tem as suas instalações. Em 16 de março de 66, o coronel Walter Friedman estava no comando do que nós chamamos de um ecoflight, um ecovoo. É cerca de 100 milhas a leste de Great Falls, em Montana. Esses círculos vermelhos aqui mostram onde fica o ecoflight. Os pontos grandes são as instalações de controle de lançamentos que nós temos nessas áreas. E os outros pontinhos são as instalações de lançamento em si. Eu iria colocar aqui um áudio. Em 1996, eu contactei o coronel Figel e pedi a ele para descrever os eventos que duas das instalações tinham guardas e pessoas de segurança que estavam trabalhando naquela instalação de lançamento. E por volta de 8 horas da manhã, os 2 mísseis parecem ter desativado. Ele pergunta o que aconteceu e eles dizem a ele que os OVNIs estavam acima, e muito logo depois disso, os seus mísseis estavam desativados. O coronel ainda está vivo e talvez ele tenha certeza de que ele poderia testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos. Let me go back. After I spoke with Colonel Figel, I asked him to call his commander. Depois que eu falei com ele, eu pedi para falar com o comandante dele. E o nome dele é Earl Carson, e ele era o comandante do Ecoflight na época. E algumas cartas foram escritas para mim confirmando o que o coronel Figel tinha dito, e o Ecoflight foi encerrado, foi desativado, e todos os mísseis foram perdidos. Mas eles não foram danificados. O que aconteceu foi que o sistema de guia e controle não conseguiu algumas possibilidades que eu vou discutir, mas não houve o equipamento não foi danificado e eles voltaram para o estado de alerta dentro de um dia. Ele também confirmou que tinha entrevistas gravadas e também disse que os OVNIs eram observados frequentemente em outras bases. E eu recebi documentos sobre o Information Act depois de ter pedido, e a Força Aérea tirou a confidencialidade desse incidente, apesar deles não saberem que era um incidente de OVNIs, porque quando fizemos o pedido não dissemos nada sobre OVNIs, e aí nós recebemos um dos documentos, que é esse telegrama aqui, dizendo que todos os 10 mísseis do Ecoflight
foram desativados em 10 segundos. E o fato não tem razão aparente para a perda de 10 mísseis e o que foi identificado é algo que causa muita preocupação ao comando e esse documento foi enviado dos quartéis para outras bases, dizendo que tem que ser feita uma análise aprofundada o mais rápido possível. Então, foi uma preocupação muito grave. Temos perdido 10 mísseis sem nenhum motivo racional que explicasse essa ocorrência. E um sistema se tornou operacional em 1962, durante a crise cubana de mísseis. A perda de 10 mísseis em poucos segundos nunca havia acontecido antes dessa ocasião. E, surpreendentemente, um dos documentos que nós recebemos, foi esse relatório trimestral que é publicado pela base, falando sobre o status das operações. E aqui é dito que existem rumores de OVNIs em volta da área do EcoFlight durante que esses boatos foram descreditados. Bom, por que dizer isso? A menos que isso tenha sido relatado anteriormente. E como é possível provar que algo não aconteceu? É uma afirmação meio boba e eu fiquei muito surpreso de ver, mas é uma menção a OVNIs em um documento oficial. E Armin Gamble escreveu esse relatório e disse que não se lembra de entrevistar ninguém sobre isso, e ele se lembra a relutância sobre discutir esse tema por parte de todos que ele entrou em contato, e também disse que mudanças editoriais foram feitas e que informações falsas foram inseridas, e foi devido ao histórico de observações de OVNIs. E aparentemente existia um histórico desses casos. E todos esses documentos que eu estou mostrando, eu dei cópias ao senador Girão e para serem afixados aos arquivos dessa sessão. E duas possibilidades existem para essa pane nos mísseis. Uma é que o Logic Coupler, que é parte do sistema do míssil Minuteman I, é basicamente um computador que calcula a velocidade e direção e coisas assim. E pode ter tido uma pane, mas aí todos os 10 computadores teriam que ter tido pane ao mesmo tempo, e esses sistemas são independentes e não estavam interconectados, então não era assim que acontecia. Os mísseis eram sistemas separados, então a pane teria que ocorrer em todos os mísseis ao mesmo tempo, ou eles teriam que passar por um reset automático, mas novamente teria que acontecer ao mesmo tempo. Então a probabilidade foi determinada de que ambas essas possibilidades eram muito remotas. E, além disso, foi dito que sinais externos causaram essa pane. Então, não foi interno, foi algo de fora do sistema que causou essa pane geral nos mísseis. Uma das equipes trabalhando na investigação do EcoFlight foi a equipe Boeing, liderada pelo Robert Kominsky. O senhor Kominsky me contatou um pouco depois de eu ter dado uma entrevista na rádio para falar sobre isso, e ele disse que era o engenheiro líder, e escreveu uma longa carta dizendo que não haviam dados ou constatações que explicassem como 10 mísseis sofreram pane ao mesmo tempo e foram derrubados ao mesmo tempo, e
o chefe dele falou para ele que esse era um evento de OVNIs e antes de escrever o relatório final, eles foram informados que eles não deveriam escrever esse relatório. Foi um pedido da Força Aérea. A Força Aérea havia declarado no telegrama que era uma séria preocupação essa ocasião e que uma análise aprofundada tinha que ocorrer e a organização que sabia mais sobre os sistemas era a equipe desse engenheiro, porque essa equipe foi pedido que essa equipe parasse e não escrevesse relatório. Eu vou falar sobre isso também. Em 1977, um caminhoneiro estava dirigindo em direção a Montana, no norte dos Estados Unidos, e ele vê essa luz branca à sua esquerda ao dirigir seu caminhão, e a luz pisca. Era uma luz muito forte e pisca novamente. Ele para o caminhão e olha com mais atenção e vê uma luz branca grande piscando e que aterriza em uma área chamada Freshman's Cove, que dá para ver, é uma foto aqui. E aterriza nessa área e o caminhoneiro chama a polícia rodoviária, que vai e olha para esse objeto que havia pousado. Eles ligam para o escritório do xerife, eles ligam para o exército e todo mundo viu que esse episódio havia pousado e a Força Aérea mandou 2 helicópteros, mas quando eles chegaram estava muito escuro para que eles pudessem pousar nessa área perigosa, então eles tiveram que esperar até de manhã, mas pela manhã esse objeto havia partido. E dá para ver uma foto do tenente Curtis Chase, que é o oficial da base de OVNIs, e a Força Aérea havia designado certos oficiais para que se coordenassem com a investigação Condening, que eu vou falar sobre em breve, mas o coronel Chase, durante esse incidente, escreveu um relatório muito extenso e muito bem documentado em 24 de março de 1967. Uma das testemunhas que se apresentou foi o tenente Robert Jamison, e o tenente Jamison era o chefe de manutenção que cuidava de muitos dos mísseis de forma cotidiana, e em 24 de março, nessa ocasião, ele recebeu uma ligação às 10 da noite, e eu tenho o vídeo e o áudio, mas para poupar tempo, eu vou repetir o que ele disse. E ele disse que disseram a ele que todos os mísseis do Oscars haviam sido desativados durante um evento de OVNIs, e isso não era possível constatar isso e não voltar a funcionar até o OVNI ir embora. E isso aconteceu cerca de 20 milhas do lugar onde ficava a EcoFlight, mas foi em um dia diferente, foi antes dos mísseis EcoFlight haverem caído. Então, em 8 dias, nós perdemos 20 mísseis nucleares durante eventos de OVNIs. E eu estava comandando o Oscar Flight em 67, e o meu comandante estava descansando, e um de nós tinha que ficar acordado porque nós estávamos em um plantão de 24 horas, e eu recebi 2 ligações. A primeira que eu recebi foi do meu guarda de topside, que eles estavam vendo luzes estranhas voando acima da base, que estavam parando e revertendo o curso, fazendo manobras de 90 graus. E o guarda disse: "Não são aviões, senhor." E eu não levei muito em consideração. Eu sabia que haviam
relatos de OVNIs no jornal local, mas eu não acreditava muito. E eu desliguei o telefone e ele estava muito sério e dentro de 5 minutos ele liga novamente e dessa vez ele está muito assustado. Todos os outros guardas estavam com as armas sacadas e apontadas para uma luz vermelha alaranjada que estava pulsando na frente do portão principal. Ele estava muito assustado, ele queria que eu falasse a ele o que fazer e finalmente eu percebi que esse homem estava falando muito sério e achei que nós estávamos sendo atacados, então eu disse para ele tomar qualquer medida necessária para manter tudo protegido. E ele desligou o telefone, eu fui falar com o meu comandante sobre essas ligações e, de repente, os mísseis começaram a cair e nós perdemos 10 mísseis enquanto esse objeto estava sendo observado. Então, o relatório de pane que nós fizemos relatando qual era o problema foi a mesma coisa do EcoFlight. Problemas no sistema de controle. Perdão? E nós também tínhamos duas unidades de lançamento na qual haviam sido observadas luzes e eu pedi que guardas fossem verificar se nada havia entrado na unidade de lançamento e eles me disseram que estavam vendo OVNIs acima dessas unidades e eles estavam muito assustados. Eles voltaram bem assustados. E o que a Força Aérea fez sobre isso? Eles não relataram a nenhuma equipe, eu nunca ouvi falar sobre o EcoFlight enquanto estava trabalhando lá. Ninguém sabia do Oscar Flight. Nós nunca recebemos nenhum briefing sobre esses acontecimentos nos 2 anos que eu trabalhei lá depois disso, e o motivo é por causa desse, entre aspas, estudo científico chamado a investigação Condon. O Edward Condon era um professor de física na Universidade do Colorado em 1966. Em 1946, ele havia sido acusado pelo diretor do FBI, J. Edgar Hoover, de ser um espião comunista, um espião soviético. E se isso era ou não verdade, mas ele perdeu seu acesso de segurança às informações em 49. Em 66, o FBI contata ele novamente e pergunta: você quer ser recebido novamente no FBI? Ele diz que sim. Então, pediram que ele criasse esse estudo, mas pediram que ele não levasse muito a sério e o estudo não era sério. E eu vou entrar só nesse aspecto que tem a ver com os meus incidentes. Então, o estudo foi publicado em novembro de 1966, foi iniciado em novembro de 1966. Em 1967, o Ray Farrell, que era chefe do grupo elétrico na Força Aérea, havia sido informado sobre esses eventos OVNIs que causaram a falha desses mísseis, e aí falou com Roy Clark, que era o investigador-chefe, e contou a ele sobre os detalhes, contou os nomes das pessoas que haviam visto esses objetos, com números de telefones, endereços, etc. E as datas nas quais os mísseis caíram, e tudo isso está nas anotações do Craig, e eu consegui essas anotações. Elas estavam em uma universidade nos Estados Unidos, e esses documentos podem ser vistos aqui na parte de baixo da esquerda. E aí o Craig escreveu fazendo um pedido para a Força Aérea. Na verdade, ele vai ver o coronel Chase, que fala que não sabe de nada sobre OVNIs causando pane em mísseis, e a credibilidade dele, já que ele era o chefe de operações da base, cada equipe de manutenção
manutenção sabia que o Oscar Flight foi derrubado e o Echo Flight foi derrubado por causa de OVNIs, e o Robert Jameson havia confirmado isso. E, em todo caso, ele disse, se você quiser conseguir o relatório, você tem que voltar ao quartel, mas vai ser muito confidencial e a possibilidade é que você não vai conseguir, a maior probabilidade é que você não consiga acesso a esse relatório. Então, esses investigadores pararam a investigação nesse momento. Em junho de 1967, a Divisão de Tecnologia da Força Aérea, que era o local onde era desenvolvido o projeto Blue Book, escreveu ao coronel Chase dizendo, nós ouvimos que houveram panes em equipamentos durante momentos onde OVNIs foram observados. Gostaríamos de saber se isso é verdade. E a resposta que eles receberam é, nós não sabemos nada sobre isso. E, novamente, o coronel Chase mentiu, porque é uma mentira muito séria. E a divisão de tecnologia, onde é desenvolvido o projeto Blue Book, recebeu essa resposta e, como resultado, a Força Aérea usou os resultados da investigação Connor para parar suas investigações e os seus relatos sobre OVNIs em 1969. Esse é o documento que vocês veem aqui na tela. E disseram que não há motivos para a Força Aérea estar envolvida nisso, que não existe nenhum problema de segurança nacional, mesmo que, na verdade, 20 mísseis nucleares foram derrubados por OVNIs. Outros casos, eu vou passar muito brevemente por eles. Esses são descritos por relatórios que eu dei cópias para o senador, um capitão que era chefe da equipe de mísseis Atlas em 1977, e ele diz em seu relatório que 3 vezes, pelo menos, OVNIs haviam sido vistos sobrevoando a base dele, e o Dr. Jacobs era um videógrafo fotográfico, e ele tinha uma câmera muito avançada em 1964, e durante um lançamento de teste do míssil Atlas, ele fez um vídeo de um OVNI que estava voando em círculos em volta de um míssil. Não era um míssil real, mas o OVNI é visto no vídeo voando em volta desse míssil de teste, e aí apontando lasers para esse veículo de reentrada e tirando ele do curso. Isso está bem documentado e foi apoiado, essa declaração foi apoiada pelo comandante dele, o chefe McDonough. Em 1966, estava em uma equipe de pesquisa geográfica procurando bons locais para instalar mísseis, quando um objeto não identificado voou acima dele e ficou lá por cerca de 30 segundos, assustou a equipe inteira dele. Em 1966, o capitão Daly estava liderando uma equipe na base, uma base aérea, e todos os mísseis haviam sido desativados novamente com envolvimento de OVNIs. O sargento Dave Scott, em 1974, era um segurança que viu OVNIs nas bases de mísseis. O capitão da Força Aérea em Wyoming também recebeu informações de seus guardas de segurança que estavam em campo, que haviam visto OVNIs sobrevoando o local de controle
de lançamento dos mísseis. O Jim Homburg é um adolescente que, em 1979, que estava andando a cavalo na Holanda. Era perto de uma base holandesa que tinha um departamento americano. Era uma base da OTAN que tinha armas nucleares. E no dia seguinte, pelo menos 12 naves Royal Dutch viram um OVNI voando e apontando feixes de luz para diferentes locais e procurando o armazenamento de armas nucleares. E também ocorreram em uma torre de uma base nuclear, foram vistos 3 OVNIs que estavam emitindo novamente um feixe de luz. Então, os OVNIs vêm avisando sobre a ameaça da guerra nuclear desde 1944, e OVNIs foram vistos por pilotos das forças aéreas, em bases nucleares que desenvolviam plutônio para as primeiras bombas nucleares, então, e também no local do primeiro teste da bomba atômica. E a questão nuclear é uma questão muito séria. Temos cerca de 20 mil armas nucleares disponíveis hoje em dia. O Irã, o tratado que nós temos com o Irã para parar o seu avanço nuclear já foi dissolvido. Então, eles podem desenvolver armas nucleares, quem sabe, se eles fizerem isso, a Arábia vai fazer isso também. E nós temos duas potências em guerra, o Paquistão, também temos a Rússia, que ameaçou o uso de armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Então, a questão das armas nucleares é muito séria hoje em dia, eu acho, e eu não acredito na ideia de que a guerra nuclear não é possível, e tudo que é preciso é o uso de uma arma nuclear tática, que pode acontecer em qualquer lugar no mundo, ou algum acidente pode acontecer em qualquer lugar do mundo que pode desencadear uma guerra nuclear. E sem a disseminação de governos como o do Brasil, que está tomando essa iniciativa, e novamente eu te agradeço pelos seus esforços, senador Girão, essa tradição de confidencialidade continuaria, e essa confidencialidade diminui a confiança do público em seus governos durante as crises, como a crise nuclear e o aquecimento global. E com a disseminação de informações, se os governantes levarem a sério a disseminação desses segredos, teremos um grande impacto positivo na civilização humana, incluindo a urgência de trabalhar juntos para enfrentar uma coisa em comum que não conhecemos, que é desconhecida, e confrontar os desafios da humanidade juntos. Então, para resumir, eu acho que nós temos mensagens cósmicas aqui. Nós sabemos agora que não estamos sozinhos, que já tivemos tantos relatos credíveis sobre a existência de OVNIs, e outros seres vivem no mesmo cosmos, e nunca devemos parar de tentar abolir as nossas armas nucleares ou outros meios de autodestruição, e nós somos responsáveis por aumentar o nosso nível de entendimento e preocupação uns com os outros e em todas as formas de vida no planeta. Obrigado. Thank you for the time. Obrigado pelo
tempo que você me concedeu para responder algumas perguntas. Dados científicos, João Marcelo, são cruciais e devemos aplicar o método científico sempre que pudermos, mas é muito mais complicado do que isso. E as ciências sociais, que o meu caro colega acabou de mencionar, são muito importantes, porque é uma coisa observacional. E eu acho que todo mundo que já devotou sua vida a esse tema devem ser parabenizados, porque em uma época onde o mundo acreditava que não havia nada acontecendo, se não fosse pelos pesquisadores amadores, nós não teríamos essa experiência agora. Então dá para ver o quanto avançamos. Avançamos muito e estamos avançando cada vez mais rápido, especialmente com todos os acontecimentos nos Estados Unidos. Se vocês não sabiam, em 2021 foi o ano mais importante da ufologia na história, porque coisas aconteceram mensalmente nos Estados Unidos em termos de legislação, culminando em dezembro de 2021, quando uma lei foi passada no Congresso dizendo que, pela primeira vez na história, os serviços de inteligência dos Estados Unidos tinham que relatar ao Congresso, produzindo um briefing classificado, confidencial, 2 vezes por ano, e um não confidencial 1 vez por ano. Isso é histórico, isso nunca existiu antes. Então, nós avançamos muito e nós quase usamos isso como uma abordagem multidisciplinar. Não é sobre os cientistas dizendo o que é que os ufólogos sabem. Se fosse, não estaríamos tendo essa discussão. Nós temos que todos começar a perceber que é uma questão da raça humana. Temos que lidar com isso como raça humana. Não é eu sou melhor do que você, minha equipe é melhor que a sua. Isso atrasa a humanidade, vem atrasando por tantos anos, especialmente sobre esse assunto, onde tem uma confidencialidade deliberada e o estigma acontece aí, temos que nos livrar desse estigma. E o fato de estar sentado ao lado de um senador em uma audiência real do Congresso, do Senado, fala muito sobre como nós avançamos nesse assunto, porque agora significa que temos que levar isso muito a sério, temos que abaixar, temos que diminuir o nosso ego e cooperar uns com os outros. Todo mundo tem que abrir as portas e audiências políticas como essa, revelando informações, tem que acontecer para todo mundo sentar na mesma mesa e dizer o que vamos fazer sobre isso. Isso é claro que temos o envolvimento de uma inteligência não humana ou extraterrestre, mas temos a possibilidade da interdimensão, porque os físicos quânticos estão dizendo que é possível. E, pessoalmente, eu acho que a maioria do que estamos lidando são forças extraterrestres. E isso é provado pelo fenômeno de abdução que acontece em todos os continentes. E essas mesmas coisas são descritas no mundo inteiro. Então, é sobre o mundo se juntar, porque estamos à beira de um precipício. Se a imprensa, ou se o público, ou se os políticos, quer eles gostem ou não, essa é uma realidade. E estamos tendo um problema de segurança que tem que ser abordado politicamente. Temos que ultrapassá-lo e dizer, olha, é real, de onde eles são e o que eles querem. Nós temos que tentar estabelecer um diálogo. Talvez isso já esteja acontecendo no mundo secreto, mas o que vocês têm que entender sobre essa audiência é que a realidade é que nós sabemos talvez 10%.
10% está em domínio público, 90% está trancado em agências do governo. Então, quais são esses 90% o que são esses 90% que nós não conhecemos? Se uma nave pousasse fora do Senado hoje, nós tentaríamos descobrir o que aconteceu. Então, isso provavelmente já aconteceu. Não podemos produzir um corpo alienígena. Nós podemos produzir a nave que a mídia quer, que o público quer. Eu vou acreditar quando eu ver, mas quem fala isso está ignorando a evidência. Todo mundo que está em um tribunal se baseia em 3 coisas: testemunhas, documentos e evidências. Evidências é como esse copo aqui. Você pode tocar nesse copo. É físico. E toda a lei é baseada nessas 3 coisas. Isso não é diferente de um evento de OVNI. Então, se você tem uma experiência, você se torna uma testemunha. Às vezes, você tira uma foto. E aí, você produz evidência física. Nós temos milhares de legislações e documentos que nós já conhecemos, mas o que está lá no mundo secreto? Nós sabemos que temos um vídeo de 16 horas na Operação Prato, então foi uma decisão política de tornar isso confidencial. E eu também acho que isso foi levado para os Estados Unidos, porque eles são o país principal que mantém essas coisas em segredo. E temos que ultrapassar isso, abaixar essas barreiras, trabalhar uns com os outros. Só porque vocês são ufólogos, vocês não são cientistas? Eu não sou um cientista, eu sou um acadêmico e eu tenho bom senso. E quando temos milhares de pilotos, isso é evidência que é apoiada por documentos. E nós deveríamos estar ouvindo essas pessoas. E o que aconteceu hoje é muito histórico e vai entrar na história como um momento importante. Então, você tem que ser aplaudido pela sua decisão de fazer essa audiência. Outros países têm que seguir o Brasil e o Brasil merece uma salva de aplausos. Thank you. Muito obrigado ao nosso conferencista inglês, o Sr. Gary Hesseltine, que é detetive aposentado da polícia inglesa. Eu quero aproveitar também e cumprimentar a senhora Jeanne Turvey, né, que é partner do Gary, e sejam muito bem-vindos ao Brasil. First time? Brasil? No. First time here? Oh, welcome again. Thank you very much. E, então, para encerrar, eu queria chamar aqui para a palavra final o nosso Robert Lambert Salas, que é pesquisador formado pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, foi oficial de controle de lançamento de mísseis Minuteman do Esquadrão de Mísseis Estratégicos na base aérea de Marlstrom, no estado de Montana. Ele testemunhou a presença de um UFO que teria desativado 10 armas nucleares na instalação de controle de lançamento onde ele estava no comando. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite do Senado Federal para estar aqui conosco. Bob Salas, o senhor tem 5 minutos para fazer suas considerações finais ou responder alguma pergunta. Thank you, Senator Gerald. You can call me Bob anytime, just don't call me Lambert, please. Thank you. Well, one of the points I want to make is it's obvious there has been extreme secrecy by governments for over 70 years. About this phenomenon. The governments of the world hold many, many secrets. I think some of the reasons I've thought about, number one,
it can be a Eles corruptive podem ter thing to hold secrets. Some of these secrets are obviously very Os valuable. segredos são muito valiosos, Monetarily, monetariamente, used to podem ter sido usados make para items of new gerar technology. itens de nova tecnologia. Number two, Em segundo lugar, o sigilo e o intercâmbio com outros países. Então, esses tipos de segredo provavelmente são usados como peças de barganha entre países. E, em terceiro lugar, eles representam uma forma de poder político também. Então, aqueles que detêm segredos são normalmente pessoas poderosas. Por todos esses motivos, eu não acho que nós podemos depender das agências governamentais simplesmente esperar que elas desistam dos segredos que elas estão mantendo. Eu acho que será muito difícil nos próximos anos, mas eu acredito que, como foi dito, existem muitas testemunhas reais e muito desse fenômeno que pode ser mostrado. Então, mais países possuem audiências abertas aqui, assim como o senhor fez aqui hoje, senador, e os pensamentos de outros nesse momento especial e histórico no mundo que nós estamos vivenciando aqui e que o senhor organizou. Outros países precisam fazer o mesmo e precisam convidar as testemunhas, escutar o que elas têm a dizer. E uma vez que façam isso, poderemos pedir fazer mais perguntas às agências, pedir que suspendam seus sigilos. E uma vez que os países se comprometam a encaminhar esse assunto do sigilo, também teremos um comitê de supervisão de pessoas que não estão no governo e pessoas que não precisam fazer verificações de segurança, mas precisamos ter pesquisadores, assim como alguns que estão aqui hoje, que precisam ser parte de um comitê que possa monitorar o que as agências estão afirmando, o que os governos estão dizendo e o que as agências estão contando aos próprios governos sobre o que sabem, porque, como sabemos, os segredos serão guardados e precisamos continuar procurando a verdade. E todos os governos do mundo devem ter audiências abertas, incluindo o meu próprio governo, o governo do meu país, e precisamos ter uma supervisão civil do que as agências estão dizendo aos representantes eleitos. Muito obrigado.